Olá, minha gente! Vamos chegando para mais uma live sobre cultura organizacional na prática. E para conversar com a gente hoje, eu trago mais uma convidada super especial, que é minha aluna do MBA em Gestão e Modelagem da Cultura Organizacional. Eu vou colocar ela aqui para dentro. Oi, Aline, bem-vinda! Olá, tudo bem, Verusca? Muito obrigada. Tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? De conversar aqui com a gente hoje sobre cultura na prática. Eu que agradeço pelo convite, por estar falando com você. É um prazer enorme. Ai, obrigada, o prazer é meu, Aline. Eu queria que você já começasse se apresentando, né, para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, e contando um pouquinho aí da sua história. Claro, eu sou a Aline, eu trabalho na TSA, que é uma transportadora, né, no ramo de importação e exportação, e é uma empresa familiar, então eu sou a segunda geração que está à frente da empresa, e desde muito nova trabalhando na empresa, eu sempre me identifiquei com as pessoas. Então hoje eu sou diretora do departamento que nós chamamos de gente, gestão e performance, que é o que a gente acredita, né? Que nós somos Uhum. pessoas em gestão, mas também em relacionamentos. Então Ai, é eu isso. adoro esses nomes novos do RH, sabe assim? Porque eu entendo que RH, eu tenho falado muito sobre isso, né? Que é o RH de recursos humanos, ele não existe mais, né? A gente precisa, esse R precisa ser substituído por relacionamentos humanos, né? E então eu tô achando o máximo ver, né, outros departamentos, quer dizer, o mesmo departamento, só que com outros nomes, com uma outra roupagem, né? Então, gestão, como é que é? Gente, gestão e performance. Isso, gente, gestão e performance. Muito bom. E Aline, você é formada em qual área? Nossa, se eu te falar, eu sou turismóloga, eu sou formada em turismo, mas nunca Olha, pratiquei, assim, que legal. quando assim, meu pai abriu a empresa, eu tinha 9 anos, né, então eu vivi TSA, eu comecei a trabalhar com 14 anos, atendendo Aham, telefone, cliente, aí eu fui fazer uma faculdade que eu achava que tinha a ver comigo, assim, mais comunicativa, enfim. O bom é que eu aprendi muito sobre parte de comunicação mesmo com pessoas, parte de eventos, então, o turismo sim, me trouxe isso. E dentro do turismo falava-se muito sobre parte de recursos humanos na época. Então, eu me sim. identifiquei. E aí, logo, fui trabalhar na empresa e já estou lá. Até já tem 33 anos esse ano. E eu estou Olha, desde os 14, né? Só fiz uma pausa para ter os meus filhos, casei, e aí logo já voltei a trabalhar. Então, vivo o TSA. É o que eu falo, eu tenho vivência da empresa, né? Da, sim. da vida da TSA. Que incrível. Não, e a vivência prática ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso que eu gosto de fazer essas conversas aqui para a gente falar sobre a cultura organizacional na prática. Porque muito se fala sobre cultura organizacional, mas pouco se pratica, né? Sim. Eu acho que é um tema ainda muito mal compreendido no Brasil, né? Esse tema da cultura organizacional, e por isso que, né, eu tenho essa missão. Eu trouxe, né, peguei para mim essa missão de disseminar esse assunto da melhor forma possível, né? E aí, Aline, eu queria que você contasse para a gente, né, como é que a gente se conheceu, né? Como que você chegou até mim, até o MBA, enfim. Sim, primeiro que, assim, quero agradecer porque foi meu MBA que eu fiz com você pela academia e me traz essa parte de gente, gestão, que eu comecei a estudar muito. Mas uma coisa que eu queria falar e te agradecer, que é assim, quando eu comecei a ver sobre cultura, eu te vi nas redes sociais, e aí eu, como parte empresa, eu tenho muitos conteúdos que eu tenho que pesar, e você é muito respeitosa em se tratando, falando das pessoas, então seus conteúdos são muito assim focado para consultores, pessoas que trabalham, né, com as pessoas, mas também para a parte empresa. Então eu me Sim, identifiquei muito, porque é aquilo que você falou, uma coisa é conteúdo, outra coisa é a prática. E eu não posso ser incoerente, talvez colocar uma coisa, aplicar na empresa, que eu mesma não vou conseguir dar fundamentação, né? Porque eu estou no é, corpo diretivo da empresa e, querendo ou não, eu não posso falar, eu sou a pessoa que estou ali e demando as coisas e faço elas acontecerem, né? Por ser também uma segunda geração, penso muito em manter o legado que meu pai deixou sobre isso, amor, respeito, caridade. Então, até essa é uma empresa que vem disso mesmo. E quando eu comecei a ver os seus conteúdos, eu falei, gente, que fantástico, assim, para mim foi... E uma das coisas que quando eu comecei a fazer o MBA, que para mim foi o que eu peguei e falei, é isso, cultura organizacional é a forma com que nós nos relacionamos.
Ponto. Para mim foi a cereja do bolo. Então eu vou criar dentro da TSA a forma que eu quero que as pessoas se relacionem, que é o que eu Sim, acredito, que eu acho que as pessoas se dando bem, elas trazem resultado, elas são felizes, ela, né? Uma sim. coisa fluida. Então foi o que mais me encantou assim, e o conteúdo todo que eu fiz, e você me trouxe tudo isso, Verus, que eu consegui colocar em prática com ferramentas, com tudo aquilo que você traz no MBA, né? Sim, Então, para sim. mim foi fantástico, assim, foi muito bom. Nossa, você não sabe a minha alegria em ouvir isso de uma diretora de gestão de pessoas, de verdade. Porque, assim, definitivamente, assim, a gente tem muita dificuldade ainda para fazer com que o RH compreenda a importância deste tema, sabe? Ontem mesmo, eu estava conversando com uma presidente de uma empresa e, enfim, a gente estava falando sobre recursos humanos, né? E aí ela falou assim, eu tô com dificuldade de encontrar, né, um RH que goste de gente. Eu achei isso Nossa, exatamente, é. E é uma empresa já centenária, né? E isso me chamou muito a atenção, sabe? Eu falei, caramba, né? Olha a percepção dela. Ela é a segunda ou terceira geração da empresa. é, e ela trouxe essa fala, né? Agora, você imagina para uma presidente de empresa que não é da área de RH ter esta percepção, né? Então, acho que a gente precisa voltar para o básico bem feito, sabe, Aline? Não sei o que que você acha disso. né? Sim, eu acho que as pessoas, assim, o que confunde-se muito, agora falando sobre também a NR1, acha que as pessoas, talvez, se relacionando bem, tendo uma cultura, assim, humanizada, elas vão relaxar em questão a regra e procedimento, e não é que eu acredito. Eu acho que se você É, tiver regra e procedimento muito bem descrito, e as pessoas trabalhando num ambiente saudável, nossa, a empresa voa. E tem muito isso ainda de conflito, né? E eu penso assim também, lidar com conflitos, não adianta. Eu me pego pegando, lidando com situações tão, às vezes, básicas de relacionamento, e não adianta, você tem que ter um RH que esteja a fim de lidar com conflitos e trazer esse conflito para uma linha dentro da é, cultura organizacional da empresa. Então, uma linha de, né, uma cultura respeitosa, uma comunicação assertiva, porque como eu brinco lá, Vírus, que eu falo assim, gente, as pessoas pegam ranço para você desfazer esse ranço, porque não adianta, nós somos seres relacionáveis. Então, exato, uma cara feia que eu fiz hoje, ai, eu não quero mais falar com a Aline. E eu dissemino isso para os meus pares. Então, para os meus exato. colegas, ou até às É, vezes para cima. Então, tem que ter o RH tem que estar muito centralizado em pego esses conflitos, tragam para um centro dentro da cultura organizacional, porque senão vira confusão mesmo, né? Então, tem que ser um é. departamento que queira lidar com pessoas e queira lidar com conflitos, não tem jeito, né? E Não tem conflitos como. fazem parte dos relacionamentos, Sim, né? conflito saudável, claro, claro. Ah, E aí, e na hora disso, eu me pôr no seu lugar, você se pôr no meu, e a gente resolver em prol a empresa, em prol a vida. Porque eu penso é, assim, mas imagine você chegar para trabalhar e falar, puxa vida, eu vou ter que todo dia olhar para a cara da Aline. Eu não acredito. Isso que traz a doença, isso que traz a ansiedade, isso que traz o burnout, eu penso, isso. É né? sim, Porque né? não é, Vírus, porque eu penso assim, ó, nós somos uma empresa de transporte. Eu tenho vários departamentos. O meu motorista, se você for fazer a pergunta dentro do relatório lá para saber os riscos psicossociais lá, excesso de trabalho, ele vai responder sim ou não? Ele vai responder sim. Ele está Sim, 24 horas em cima de um caminhão. Porém, eu vejo se ele tem, dentro das possibilidades financeiras também, Verus, que eu não posso ser também, mas assim, eu vejo se ele tem um bom colchão dentro do caminhão. Agora a gente está tentando ver, eles querem uma cozinha, poxa, eu vou ver se dentro das minhas certificações eu posso colocar uma cozinha elétrica. Isso é você trazer o bem-estar do ser isso, humano. As pessoas isso. estão perdendo o foco no ser humano. É, E aí não é só no trabalho, né? E aí o mundo está muito, muito doido. Mas, enfim, eu penso isso como eu vi você ensinar isso para as empresas, eu vejo isso, a minha missão na empresa. Nós somos em 400 funcionários, mais agregados, enfim. Eu penso é isso, é uma missão de vida, é um propósito mesmo, sabe? De com manter uma certeza. vida saudável, mentalmente, Exatamente. né, para as pessoas. É isso, é acreditar, é um propósito, né? Nossa, total. Se não for por um propósito, a gente nem faz. Nem faz. É É, verdade. e isso que você falou sobre muitas empresas e muitos RHs, inclusive, né? Pensam que se criar esse ambiente humanizado, as pessoas vão relaxar.
E é exatamente o contrário, né? Contrário. Quando a gente cria este ambiente, né, essa cultura, as pessoas se comprometem, porque elas querem que aquilo dê certo, elas querem que aquilo continue, né? Elas querem que aquelas relações continuem sendo relações de qualidade. É claro que isso não vai sair da boca delas desta forma, mas elas vão falar assim, Sim, nossa, eu gosto de trabalhar aqui, aqui é um ótimo lugar para se trabalhar, né? Eu venho para cá feliz, né? Eu gosto de vir para cá. Então, é desta forma que elas verbalizam, mas o que a gente precisa saber, quem trabalha com RH, né, e DHO, precisa saber que esta é a cultura da empresa, sim, né? sim. Essa E aí foi você, desculpa, e aí você, com isso, você cria indicadores, números, porque, lógico, a gente não pode, uma empresa, ela tá ali para gerar, né, renda, né, a gente é, trabalha com, mas aí você cria procedimentos, então, e em cima da MBA também, Verusca, eu criei porque eu pensei assim, fala-se de cultura, automaticamente a gente fala de comportamento, e é muito difícil eu tentar mudar o seu comportamento, né, ou você mudar o meu, eu vou é, te mostrar o que é bom, falo, olha, e como empresa, eu tenho essa demanda de falar, aqui na TSA, nós nos tratamos é. bem, somos assim. Então, o que que eu fiz? Eu criei um código de cultura organizacional, porque é como se fosse uma cartilha, né? Um norte. Como eu tenho ISO 9001, eu tenho várias certificações, a TSA é uma empresa que tem muita certificação, né? Eu Ah, criei parabéns. como se fosse um procedimento de cultura. Então, Isso! é isso. E aí, assim, a TSA, nós criamos os nossos valores há muitos anos atrás. Então, assim, Verusca, e uma das empresas que eu vejo que tem o valor de amor é muito difícil. E nós é o top um. Então, é amor, respeito, honestidade, comprometimento e Hum, união. E foram os colaboradores que criaram isso há anos, e você vê, vem vindo as gerações e continua-se esses valores. Então, eu aham, criei no código afirmações mesmo. Então, por exemplo, amor. Você, né, fala para o seu colega aquilo que você poderia falar também para outras pessoas. Então, são afirmações com que as pessoas olham e falam: poxa, aqui na TSA eu vou ser assim. E se eu não sou, eu vou tentar aquilo que eu te falei, voltar para essa linha, né, de. é. Então, eu criei esse código para a gente conseguir, porque o ser humano ele é palpável, né? Ele precisa de Sim, algo, né, que ele consiga é. olhar e falar. Deixa eu ver se eu estou dentro dessa. Então, também me ajudou muito isso, a MBA, eu criar esse código. E então, na integração, ele é falado. A gente fez um vídeo super bonito sobre falando da TSA emocional. Então, tem meu pai, tem eu, tem meu esposo, minha irmã. Então, a gente fala da empresa e apresenta esse código, que eu acho que é uma forma de eu manter a cultura, né, dentro da Sim, empresa. que legal! E esse vídeo, ele está disponível para as pessoas verem? Ah, eu posso colocar ele no YouTube, eu posso passar para você, porque a gente passa na integração, mas eu Ah, posso passar para você, sim, ou eu ponho ele no porque YouTube. seria, talvez seria muito legal para deixar na página da empresa, né? Porque isso que Verdade, atrai muito, né? Os talentos, sabe? verdade, na parte de quando põe lá, põe seu currículo, talentos, fala um pouco da É, empresa e põe o vídeo, é verdade. isso Obrigada, é uma ótima ideia, gostei, gostei, vou colocar. muito bom. E depois vai todo mundo lá no site da TSA Cargo para ver o vídeo, tá? Isso mesmo. E Aline, nossa, eu fico muito empolgada com a sua empolgação, sabe? Assim, com o seu entusiasmo, né, em falar sobre esse assunto. E o meu sonho é ver diretores e diretoras de RH, sabe, com esse seu posicionamento, assim, porque ontem eu confesso que foi muito triste para mim ouvir isso dessa presidente, sabe? Tipo assim, nossa, a gente não encontra RHs que gostam de gente, sabe? Meu Deus do céu. Eu falei, cara, dá vontade de ir lá e falar, vamos resolver esse problema, entendeu? Mas enfim, e aí eu queria que você dissesse aqui pra gente como é que você se sentia, né, antes de entender sobre essa estrutura de cultura que você acabou de mencionar agora. A gente, é aquilo que eu falo, a gente sempre teve esses valores, mas me faltava uma questão técnica, acho, né? Uhum, Então, eu consegui colocar isso como se fosse assim, né, em caixinhas e disseminar isso para a empresa. Então, me trouxe muita clareza e eu consegui passar isso de uma forma clara e linear para todos os líderes. E que eu acredito muito, Velhos, que eu sei que não é um papel fácil, mas tem que ser de cima para baixo. Eu fico sim, imaginando essa empresa. Então, como é que você tem um corpo, né, assistentes, analistas, pensando numa empresa respeitosa se de cima não vem? Então, e exato. aí, ainda bem que nós temos isso de cima para baixo. Então, eu penso muito assim: são os meus líderes, não tem jeito. Então, minha primeira frente é sempre conversar com eles, passar o que a gente acredita, passar todo, né, o código de cultura, a cultura organizacional, e dali eles passarem isso para a empresa. E automaticamente, de baixo para cima também. Se não tiver isso acontecendo, isso vai, né?
a gente vai espremendo e vai chegando no que a gente deseja. Eu acho que não é fácil. Eu fico pensando muito, sabe? Eu acho que a gente tem que, é uma mudança mesmo de postura de ser humano. A gente está muito enrijecido, né? Não sei se depois da pandemia, eu achei que as coisas iam melhorar e as pessoas, infelizmente, se fecharam mais. E aí, você Uhum, falando e ficando até emocionada em vendo essa situação dessa outra empresa, o que eu aprendi muito com meu pai, eu acho que a gente aprende com exemplo. Então, eu e o meu uhum, esposo, que está à frente da empresa hoje, a gente vai muito pelo dar exemplo. Então, são coisas simples de cultura. Então, assim, eu penso assim, a minha porta está sempre aberta para qualquer funcionário. Então, a gente chega na empresa e as pessoas falam isso, sabe, Verusca? Nossa, eu nunca vi o dono dar bom dia. Eu falo, cara, mas como assim? pois Eu é. li, É. mas, meu Deus do céu, eu falo, gente, se o meu motorista não pegar o veículo e ir trabalhar, eu não tenho meu prolabore, eu não tenho empresa, eu não tenho propósito. Então, as pessoas, elas se perderam, eu acho que, no amor genuíno de Jesus, que eu acho que é o que eu acreditei, independente de religião. E o que eu pensei muito agora no que você falou é assim, a gente não pode desistir do ser humano. E as pessoas Exa- estão desistindo. é. E desistindo, infelizmente, por ocorrências de coisas ruins. Porque Uhum, assim, eu tô cansado, eu não aguento mais, a fofoca aqui é grande mesmo, as pessoas não ligam umas para as outras, e você vai desistindo, e não pode. Então, eu é. aprendi isso com meu pai. Não desista. Por mais que você tenha um funcionário que causou, fofocou, foi lá, saiu da empresa, ainda entrou com uma ação trabalhista, eu não posso tirar esse como um todo, né? Exato. Tem que É, ser a o contrário. maioria é boa, a maioria é boa. Isso, meu pai fala isso, o ser humano, a maioria é bom, tem É, que ser bom, senão a gente vai é, ficar doido, vai desistir. Então, é é, não desistir, a gente não pode desistir. Então, você fala desse meu entusiasmo, eu não pode desistir. Eu acho é que isso mesmo. eu tenho inúmeros problemas, Verusca, não é o mundo de. Eu brinco lá na empresa, Claro. eu falo, gente, se o mundo fosse como eu pensava, seria meu mundo de Aline, não é o mundo de Alice. Eu brinco lá. Mas eu tento passar isso, minha filosofia de vida. Mas não é Sim. fácil, né? Tenho Então, inúmeros problemas, mas é. tem que saber, né? Gerir É, e sempre no princípio da cultura respeitosa. Eu acho que é isso. exato. E assim, acho que todo mundo tem desafio. A gente tem que escolher quais os desafios a gente quer, né? Eu sempre digo, a gente tem que escolher quais são as nossas batalhas, né? A minha batalha é de fato lutar por empresas, né, que sejam construídas de forma humanizada, né? Ambientes que sejam humanizados, porque assim, estatisticamente, inclusive, a gente sabe que são ambientes assim, empresas assim, que têm melhores resultados de fato, né? Então, com certeza as empresas elas precisam de lucro, isso é inegável, até porque Sim, precisa, né, precisa se manter no mercado, mas este resultado, que é o lucro, ele só vai acontecer de fato, né, de uma forma saudável, tanto financeiramente quanto para as pessoas, né, se esta cultura for humanizada, como você tá muito bem dizendo, né, Aline? E aí, quando você. Eu sei que como você tem uma posição de liderança, né? Eu sei que é menos difícil, digamos assim, quando você quer mudar algo, né? Mas eu sei sim. também que existem resistências, né? Naturais de qualquer mudança. E aí, quando você começou a implantar esse método, né, de cultura organizacional, quais foram as dificuldades que você percebeu? Olha, eu acho que a maior dificuldade é a questão comportamental, né? Aquilo que a gente fala. Então, hoje, nosso corpo de liderança, ainda bem, eu tenho vários tipos de perfis, mas são pessoas que eu tenho as forças e as fraquezas muito com fit cultural, e eu falo muito isso também, sobre fit cultural. Então, eu venho Perfeito. desde o processo de admissão, buscando Uhum. as pessoas que têm um fit cultural com a TSA, porque é menos doído, né? Porque se as pessoas têm um fit muito fora, vai ser doído, tanto para nós né, em trazer para esse centro, que eu sempre falo, ou infelizmente essa pessoa vai sair. E é o que eu acredito também, sabe, eu vírus, que eu acredito que o mundo, nós somos orgânicos. Então, se as pessoas que se relacionam dentro da TSA, se elas estão muito fora dessa cultura, automaticamente esse organismo vai expurgar, né? Ex- Então, digo muito latente, assim, pega uma pessoa com caráter muito fora, não vai conseguir ficar ali, se for um ambiente muito alinhado em a cultura. Então, é o que eu acredito, acho que as pessoas, elas automaticamente criam um ambiente, né? Então, hoje, nosso Sim. corpo de liderança é bem com fit cultural da empresa, assim, então, eu lembro quando eu apresentei a cultura, nossa, todos agradeceram muito e sentem felizes de fazer parte de uma empresa que preza por isso, né? E Aham. aí, assim, eu acho que eu tenho alguns gerentes ou líderes que ficam muito preocupados com essa questão de poxa, a pessoa pode usar isso como argumento, por exemplo, te passei um e-mail, te passei um e-mail, você não me respondeu porque eu achei que seu e-mail foi mais grosseiro. A pessoa perdeu o foco de quê?
você não respondeu o e-mail, essa é a sua função como trabalho. Então, essa preocupação de, sabe, um mimimi mesmo. Mas aí a gente traz e fala, olha, eu acho que é o contrário, né? Se eu falo de uma empresa de uma cultura positiva, eu falo uma empresa com credibilidade, imparcialidade e respeito, eu tenho que ter abertura para chegar, seja em mim, seja no gerente ou alguém para falar, olha, isso aqui não foi bom, isso aqui foi bom. As pessoas se conversarem para resolver o problema, a parte cultural e o processo, entendeu? Então é isso que eu acredito e eu vou trazendo essas para essa linha, né, que eu Sim, acredito. sim, com certeza. E a repetição, né, Aline? Né? A Isso. repetição. Deixar cair no esquecimento. Então, assim, quando eu fiz, eu estudei, fiz toda a MBA, aí eu desenhei o código, apresentei para todos os líderes, fiz uma ação, né, uma coisa bem. E aí, em maio, como foi Maio Humanizado, nós fizemos um evento na empresa que chamou Confraternização com Informação. Então, eu fiz Uhum. várias bancas, porque é muita gente, né, Verusca? Então, eu falo, não posso perder esse time, assim, vou. O pessoal na TSA gosta muito do churrasco, da festa, é um perfil bem, né? E falam das nossas festas antigas, o pessoal então gosta. E aí eu Aham. fiz bancas de informação, e aí eu fiz várias bancas, falei, vou aproveitar então, e uma delas era sobre o mal humanizado, sobre a cultura, então a gente foi falando, e depois foi aquilo, foi festa, foi churrasco, então, e agora eu estou no processo de manter, né? Então, toda Aham. hora falar sobre cultura, sobre o código, não pode cair no esquecimento, né? Senão, Sim, sim, sim. Nossa, Aline, você podia vir no próximo Maio Humanizado para a gente apresentar esse case de vocês, né? O que que você acha? claro, com o maior prazer, e até lá fazer outras coisas, né? Eu penso isso, eu não posso Sim, deixar, né? Não é você fácil, vai mas fazer. Eu sei que você vai é, fazer. nossa, pô, a gente esbarra um pouco também, às vezes, em questão a custo, sabe, Verusca? Não é fácil. Sim. Nosso ramo não é fácil, nossa margem de Uhum. lucro é bem. Então, a gente sempre trabalha para frente. Então, eu Sim. recebo lá na frente, mas eu já coloquei o pedágio, coloquei o diesel. Então, é um ramo que eu falo assim: se não tivesse as transportadoras, não estaria nada na nossa mesa, né? Mas Exato. É. não é um ramo fácil, muita legislação, muito, mas o que eu posso, eu foco em pessoas, assim, na TSA. O É. que eu posso, eu penso assim, um budget bem bom para eles, né? É. Ainda falta. Se você perguntar, as pessoas vão falar que ainda falta muito, mas caminha, né? A gente. Sim, mas tem que olhar para aquilo que tem, não para aquilo que falta só, Sim, né? verdade, verdade, verdade. Não, mas eu acho assim, o que eu penso também, Aline, e também depois de tanto tempo trabalhando com esse tema, investir em cultura, por exemplo, não tem um custo muito alto, porque é muito mais comportamental, Sim, relacional, né? Do que você ter que investir, por exemplo, numa estrutura, né? Você ter que investir num sistema, né? Então, o investimento em cultura, ele é muito mais baixo e mais rentável do que em qualquer outra área da empresa. sim. E sabe que e assim, às vezes, quando a gente recebe líderes de fora e vai começar a trabalhar na TSA, eu escuto muito assim, nossa, mas onde eu trabalhava não era assim, né? E eu falo, aqui na TSA você pode. Então, assim, tire máscara, porque a gente às vezes põe máscara na vida, né? E eu Sim. penso assim, como é bom, eu sou muito feliz porque eu posso ser na minha vida profissional e pessoal a mesma pessoa. Então, Uhum. como isso me traz felicidade? Eu gostaria que todo mundo vivesse essa felicidade, né? Então, eu É. penso assim, pelo menos na TSA, as pessoas podem ser o que são. E aí, às vezes, eu recebo o líder e falo, ai, poxa, a pessoa falou que ia vir, não veio. Eu falo, gente, não leva para o lado da maldade. Se você levar para o lado da maldade, fica muito duro. Eu falei, pensa assim, ninguém acorda indo trabalhar e fala, ah, hoje eu vou errar. Ah, hoje eu não vou mandar aquela cotação. Não vai, acontece. Lógico, É. sempre, por isso que eu tenho as políticas da empresa. Eu tenho uma política disciplinar, eu tenho uma política, né, de Claro. desenvolvimento, tem que ter. Mas eu falo assim, aqui na TSA você não precisa. Então, converse abertamente com as pessoas, né? Sinta, tanto de líder para baixo, enfim, para tentar ter esse ambiente saudável, né, Verus? Que é o que eu Sim. mais penso, assim, as pessoas se darem bem, poder É, ser, sabe, ser sincera. As preferências a gente vai ter. No trabalho eu me dou melhor com você, não dou, mas pelo menos todo mundo está dentro desse ambiente respeitoso. Na TSA ninguém grita, na TSA ninguém parte de arrogância, de ego que o ser humano tem, a gente sabe que tem, né? sim. Mas a gente tem que sempre trazer para essa questão respeitosa. Não, e é a cultura que define isso, né, Aline? Como vocês Ah, têm uma cultura verdade, bem verdade. definida, né? Vocês têm uma cultura bem definida, então vocês conseguem também calibrar isso, né, com mais facilidade, porque tem a cultura ali como uma estrutura mesmo, né? É verdade, é um pilar, um dos pilares da empresa, né? É verdade. Como Sim, valor, missão, tem um pilar de cultura. na verdade, né, os valores, eles são a base da cultura da A empresa, cultura, né? verdade.
E aí, verdade. esse desenho, né, que vocês fizeram dessa estrutura da cultura de vocês é o que faz, o que facilita, digamos assim, para que as pessoas voltem para o eixo, sabe? Fato, é verdade, é É, verdade. é, Cai um e é, mas esqui, volte para. desculpa, pode falar. Não, mas desculpa. Não, é isso, é verdade. Falou, É, volta para essa linha que a gente, né, acredita e fala aqui na TSA eu sou assim, eu posso ser é, assim, né? E quem é, sabe, eu fico pensando assim, talvez a pessoa vivencie dentro da empresa uma coisa boa que ela consiga levar para a vida pessoal, né? Então, sim, assim, que seja essa troca mesmo, né? Não precise ser pessoas diferentes, jeitos diferentes no ambiente de vida, né? Porque nós é, somos isso, seres é. relacionáveis, né? Não tem. E o trabalho ele faz parte da nossa vida, ele é uma das principais áreas da nossa vida, né? É claro que a nossa vida não é só o trabalho, mas ele é de fato uma das principais áreas da nossa vida. Então, Claro, né, aí com isso a empresa tem uma responsabilidade social também, né, de devolver muito, essa pessoa, né, da mesma forma, pelo menos, como ela chegou, né? Então, muito, com muito. segurança, com saúde, né? E a cultura, de novo, é o que vai trazer essa, É. essa responsabilidade, né? É, acho que é o respeito pelo ser humano, sabe? Meu coração fica quentinho, eu brinco assim, que nós fizemos a pesquisa de clima, fomos certificados, então você vê que a gente está no caminho, né? Pessoas que Sim, saem da TSA, às vezes por uma questão salarial, e coisa que a gente às vezes não consegue, né? Vou trabalhar numa multinacional, eu falo, vai voar, né? Vai, e querem voltar. Quantas pessoas, Verus, que falam, não, não dá, o ambiente da TSA é muito bom, eu quero voltar a trabalhar aqui. Então, assim, isso me deixa feliz, eu falo, né? Me deixa o coração quentinho, não tem. sim. Pessoas que saem, às vezes, e entram com uma ação trabalhista e falam, ai, mas é porque eu tinha uma situação assim, mas os donos da empresa não têm o que falar. E eu penso, poxa, não foi bom, mas pelo menos assim, não reclama, sabe? É uma Sim, parte negativa de ser humano, que eu falo, nossa, isso eu não colocaria a cabeça no travesseiro e não dormiria, sabe? eu Então, me sei. deixa o coração quentinho, eu penso assim. Ai, que coisa boa. E Aline, conta pra gente assim, quais são os resultados assim na prática, né, que você obteve depois que você começou a usar o método de cultura organizacional? Ah, eu acho que a parte de relacionamento mesmo. Eu acho que as Uhum. pessoas conseguem se relacionar melhor. Então, assim, a gente pensa muito nessa capacitação de liderança. Então, esse ano também eu estou com uma consultoria muito forte com a liderança para manter essa cultura. Então, com treinamento sobre comunicação assertiva, força e fraqueza. Então, para eles manterem a cultura mesmo. Então, eu acho que entre eles mantêm esse relacionamento positivo, e isso automaticamente cascateia, né? Vai para a Sim. empresa. Então, acho que o maior é comportamento e relacionamento. Acho que isso foi o que trouxe mais, assim, é, fluidez para a gente, sabe? Em Aham. manter a cultura. Perfeito. E aí, quando você falou da pesquisa de clima, é a GPTW? Isso, pelo Aham. terceiro ano consecutivo, a gente foi certificado uma pontuação muito boa. Aham. Então, eu fico muito feliz, assim, né? Fala, Parabéns, parabéns. obrigada, Ah, obrigada. que legal, muito bom mesmo. E teve alguma coisa que você implementou, tipo alguma nova. Bom, acho que foi o código de cultura, né, que você falou que Sim. implementou. Sim, sim, foi E- bem importante, como um processo, um procedimento mesmo. As pessoas precisam seguir, Verus, que eu acho que né? E aí, quando eu recebo um conflito, lembrei agora, e aí eu Aham, até vou falar um tema, fofoca, sei lá, que é uma coisa que aham, acaba com a empresa, porque aí você vai, sim, né? Vai disseminando e vai ser o telefone sem fio. E aí eu é. falo, gente, pega o código e mostra aqui, ó, aqui, o que nós, e lá no código tem muito assim, Perfeito. o que nós aceitamos e o que nós não aceitamos. Então, ó, vem para essa, né, para essa linha aqui do aceitável, senão aqui você não vai automaticamente a forma de você, né, pedir para a pessoa. Então, eu falo, use o código. Quando a gente fez lá a banca de informação, eu falava isso muito para os funcionários. Usem o código para isso, para vocês se fortalecerem no relacionamento de vocês. Para mim, assim, o que eu aprendi com você foi a chave. Cultura organizacional é a forma que nós nos relacionamos. Então, óbvio, cada empresa vai ter a sua, mas aqui é dessa forma, é respeitoso, é humanizado, e aí a gente tenta seguir, né? Tenta manter. Coisa linda! E Aline, o que que você assim, o que que você acha que aconteceu, né, depois que você começou a implantar esse método de cultura, que você achava que nunca seria possível, mas que passou a ser possível depois disso?
Eu acho que o desafio maior é, assim, manter todos sempre numa mesma linha. É muito difícil, né? Então, eu acho que o que me trouxe foi, dá para fazer, tem como fazer, e é isso. E é o contínuo. Se eu parar de falar 3 meses, porque assim, falando de cultura, é o viver, né? Tem que ser, a gente não pode Isso, ser, né? É o vivenciar. Porém, tem que sempre estar, né, se forçando. falando, se forçando. E aí eu percebi, porque eu pensava assim, poxa, a gente tem isso, os valores são muito fortes, tem, o que eu posso fazer? Então, o que a MBA me trouxe foi, dá para fazer, tem que fazer, e é isso, eu vou manter isso para a empresa inteira. Então, o meu sonho com a GPTW eu percebi isso, lógico que tem coisas a melhorar, né, Verusca, como, mas Claro, a sempre. maioria das respostas são muito boas, a pontuação, e aí eu penso, poxa, cascatear isso para todo mundo é possível. Então, eu aprendi isso muito com você. Eu acho que é manter, né? Sim, não, tanto que eu vejo que o seu vocabulário, gente, ó, a prova de que eu sei quando meus alunos estão estudando direitinho é quando eu uso o vocabulário do MBA e você usa. Ficando. Nossa, Ai, eu adorei. falhou seu áudio, Ai, desculpa. desculpa, falei, fui uma boa aluna. Nossa, mas eu adorei, eu adorei. Foi muito bom para mim, assim, Que foi legal. muito bom. Eu não, eu tô percebendo assim que você realmente colocou em prática, né? Nossa, você fala com propriedade, entende? Então, né, dá para perceber que realmente você está fazendo, né, a coisa acontecer. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Inclusive, quando a gente estava pensando, toda vez a gente pensa, quem é que a gente vai convidar para falar de cultura organizacional na prática, né? Aí, imediatamente a gente lembrou de você, sabe, né? Por causa, inclusive, Ah, do pai humanizado. Porque você realmente está colocando em prática e a gente sabe que isso dá resultado, sabe? Então, eu sinto muito pelas pessoas que não põem isso em prática, porque não vão ter resultado mesmo, né? não, e E, vale muito a pena. E assim, o Mais Humanizado foi muito bom também para eu mostrar para todo mundo. E eu fiz uma reunião com todos, com o nosso é, selinho meu, da Mônica, né, que é a minha coordenadora lá de GGP, falou: ó, então tá aqui, se eu estou lá é porque eu acredito, né? E mais ou menos assim, é o que eu quero que vocês sigam, né? Vale a pena, vai nesse caminho. Então, assim, foi muito bom, é muito bom para a gente, assim, eu fico muito feliz e muito feliz de vocês sempre lembrarem, assim, de mim, da TSA, sim. fico muito, muito feliz, eu sou muito agradecida por tudo que eu aprendi e que eu venho colocando em prática e, se Deus quiser, vou manter. Com certeza vai. Não, com esse seu entusiasmo, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. E Aline, para a gente já ir aqui se encaminhando para o final da nossa conversa, que está muito boa e eu quero fazer mais vezes. De verdade, vamos Claro, conversar depois para você apresentar o case da TSA no Maio Humanizado, no encontro presencial. claro, Pode ser? claro, claro, com o maior prazer, Tá, agradeço, claro. ótimo, ótimo. O quanto você considera esse assunto, né? Não só o assunto, mas o quanto você considera importante que profissionais de RH, né, e consultores também, né, é, dominem esse tema cultura organizacional, né, que tenham um método, né, estruturado para trabalhar com cultura organizacional. Nossa, vírus que eu acho que é vital, porque agora se fala-se muito sobre a tecnologia, e aí a gente que consome conteúdo vem, né, o É, algoritmo, e fala assim, em RH, eu falo, gente, calma, põe a bola no chão, porque primeiro tem que ter uma estrutura de é, cultura muito bem feita, porque senão você vai gerar conflito. Imagina assim, ó, estou colocando uma IA e as pessoas já não se relacionam bem, você não vai, gente, você não vai ter pessoas para trabalhar, pessoas, é. né, felizes. Aí se fala muito da nova geração, eu acho que tudo que é muito bem, se você tem uma cultura muito estruturada, o resto você consegue seguir. Então, eu acho que é princípio de, que a gente está falando, propósito de vida mesmo, sabe? As pessoas seguirem que nós somos seres relacionáveis, é aquilo que, independente de religião, que Jesus nos ensinou, a gente ter um amor legítimo, genuíno pelas pessoas e não levar tudo pelo lado da maldade, senão o mundo vai ficar muito difícil, né? Então, É, eu acho que dominar o tema é vital. E aí, se você tem uma direção, uma presidência que não acredita nisso, eu acho que as pessoas de RH precisam ter isso muito em mente e talvez criar indicadores, apresentar com resultado, que aí você traz legitimidade, né? Porque às vezes você uhum. fala de comportamento, então cria indicadores, mostra que a empresa está diminuindo erros, tá? Uma série de coisas, mas focado na cultura. Eu acho que é vital, é vital. Perfeito. Não, tanto que dentro do método de cultura organizacional, a gente tem a parte de mensuração, né? Que é exatamente, né, olhar para os indicadores para poder, inclusive, apresentar isso para a liderança da empresa. Sim, sim. Para as pessoas acreditarem, porque é aquilo, quando a gente fala de comportamento, parece que não teria que ser assim, né? Mas É, né? mas A a gente gente tem foi, que provar. criou-se um. É isso, é o provar.
que vale a É. pena e que traz resultado, que é isso. Exato. E aí tá tudo bem, né? Eu acho assim, a gente tá aqui para isso, sabe? É o nosso papel, né, como profissionais de RH, de DHO, é o nosso papel mostrar para a liderança e provar para eles por que que isso dá certo. Porque assim, historicamente, isso a gente nunca teve esse investimento, né, em pessoas, né, Sim, em cultura. Então a gente realmente está num processo de educação e tá tudo certo, desde que a gente saiba como levar isso adiante, né? com certeza, com certeza. É, acho que se as empresas tiverem essa visão, nossa, o mundo vai ser melhor, os resultados melhores e a gente vai produzir muito mais, porque o Brasil é um país fantástico, Nossa, assim, né? Ah, meu fantástico. Deus, se as É, pessoas tivessem, né, e aí o mundo estaria melhor. Mas a gente segue, né? Pelo menos eu penso assim, no meu ciclo de vida eu tento manter isso, né? isso aí, não, eu acho que cada um ali Né? na sua bolha fazendo isso tá perfeito. Isso. Nossa, já é um grande resultado. Já. Aline, quero te agradecer muito. Nossa, conversa incrível. Obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí na TSA. Parabéns mesmo. Se você quiser, deixe seus contatos no LinkedIn, no Instagram, caso as pessoas queiram falar com você. Ah, eu que agradeço de coração, muito, e obrigada a você por ter me dado essa visão, né, de cultura, esse ensinamento, e eu consegui ter colocado isso em prática, obrigada mesmo, de coração. É, eu Obrigada. vejo que você tem um propósito de ajudar, não, é uma missão mesmo, você vê que você se Sim, emociona, como eu, quando eu falo é. da empresa, que a gente foi certificado, eu fiquei emocionada, você vê que é de coração, e quando vem de coração é porque é genuíno e a gente segue, é um propósito. Obrigada de coração, viu? Sucesso total para você, sempre. Obrigada, Aline. Quem quiser falar com você, você está no LinkedIn? É a Aline Scremin, é esse meu nome. Ou pela Aline TSA Escremin. também me acha. Isso, a TSA é Tá. arroba TSAK. Tá bom, então Aline Escremin, gente, é como vocês encontram a Aline lá Isso, no LinkedIn, tá bom? E isso. aí, bom, Aline, muito obrigada mesmo, de coração. Tenho certeza que todo mundo gostou. Aline, obrigada de novo, viu? Eu que agradeço. Um beijo, brigadão. Gente, obrigada a todo mundo.